Maravilha, gravando. Se apresente, Luciano. Pois eu estava falando que eu acho interessante essa conexão que a gente fez e como ela aconteceu, né? Uhum. E, e a gente ter a caminhada tão próxima, né? Porque eu sou médico veterinário, como você é também, né? Sim, E às eu vezes você também. vai atender as pessoas, elas perguntam o que que você é? Eu digo, eu tenho uma É, formação que eu sou médico veterinário, né? Elas ficam, é, poxa, que diferente, né? sim, sim. Mas eu, há 4 anos, comecei nesse trabalho de autoconhecimento e autopercepção, né? Foi o meu processo, como que ele caminhou. E depois disso, expandiu muito esse campo para mim. Eu comecei a atender as pessoas e, e sempre num sentido de perceber elas como um todo, né? Como corpo, como mente, como espírito, como alma, como vocês gostaram de falar essa parte, né? Uhum. E eu fui me conectando com esse processo e cada pessoa que eu atendia, ela fazia parte da minha cura, do meu processo também. Isso era muito claro para mim. E isso foi escalando até um momento que eu consegui fazer a inversão do processo, né? Onde eu parei de ser veterinário, ainda faço alguma coisa, mas é mais como um hobby, assim, fazendas que eu trabalhava há muitos anos, né? Uhum. E agora eu estou me dedicando totalmente a essa parte de mentorias, de imersões, né? Temos vários projetos para esse ano, sempre trabalhando com o psiquismo humano, né? Que o psiquismo ele engloba a mente, engloba a parte energética e espiritual. É um condomínio psíquico, né? Que é formado não só a mente racional, a mente física, né? Uhum. E dentro disso eu passei de 25 anos me dedicando aos animais e agora uma dedicação já praticamente 3 anos com os humanos, né? Sim. E esse sou eu, né? Eu trabalho, eu sempre digo assim, eles perguntam, o que que você faz? É um pouco complexo eu falar, eu tenho várias ferramentas, como todos os terapeutas, a gente tem ferramentas, né, que a gente estuda, PNL, neurociência, tem curso, hipnoterapia, tem o apometria, tem regressão para vidas passadas, então tem vários cursos que você faz. Mas quando você entra na frente da pessoa, quando você acessa o campo dela, as informações dela, é difícil você dizer qual ferramenta você vai usar. Eu me permito estar em presença plena e deixar que eu seja o campo de energia, de consciência e de informação daquela pessoa na frente dela, sem o filtro da personagem do ego. Então, é isso que eu defino que eu faço, sabe? E tenho percepções, vim desenvolvendo nesse tempo percepções extrasensoriais, cada vez mais aguçadas, né? E elas vêm também com a elevação da frequência, vai abrindo esses campos de percepção, né? De conexão com esse campo de informação que todo mundo é, e a gente compartilha o nosso campo de informação com um campo de informação geral, total, né? Depois a gente pode exemplificar, mas esse aí sou eu, e é isso que eu faço hoje, e antes eu trabalhava, hoje eu me divirto, é isso que eu falo sempre, tá? Eu estou em estado de férias sempre, porque hoje eu moro aqui na praia, construí uma realidade aqui, me sinto em estado de férias e atendo as pessoas e me divirto muito com isso. Eu acho que essa é uma chave para muitas pessoas, você ver as coisas dessa forma, né? Sim. Você fazer o que você gosta realmente e transformar isso num projeto, transformar isso num propósito também, né? Uhum. E normalmente as pessoas que fazem as mentorias comigo, eu normalmente faço um processo de mentorias, elas conseguem se auto-perceber de forma diferente e normalmente são muito poucos que não investem neles mesmos, né? Não investem na sua própria caminhada e com certeza todos mudam a sua realidade, né? De uma realidade inconsciente para uma realidade mais consciente, né? Essa é a minha apresentação aí. Maravilha, Luciano. Aproveitando o que você falou aqui, já encaixa a primeira coisa que eu queria falar aqui, bem importante
para elevar a sua frequência, que é o quê? É escutar e, num primeiro momento, não julgar. Por que que eu estou falando isso? Porque todos nós temos nossas crenças, de diversas formas, diversas crenças, né? E se você realmente está aqui hoje para buscar elevar a frequência, significa o que for para você, não importa. O primeiro passo é você é, escutar sem contra-atacar. Não, o Luiz Sandro tá errado. Não, o Lothar tá errado, não tem nada a ver. E isso também é em qualquer ou em outras situações, né? Quando a pessoa fala algo, você discorda. Eu acho que esse é um grande ensino. Calma, você pode até discordar, mas primeiro pense com neutralidade, que é uma palavra que o Luiz Sandro usa muito. Pense, calma, reflita. Você não precisa concordar comigo, você não precisa concordar com o Luiz Sandro, mas se você levar essa informação aqui que eu acabei de te falar, isso já é um grande começo para estar elevando a frequência aí na saúde, em relacionamento, na vida como um todo, no financeiro. Se você é aquela pessoa agressiva que só bate, não aceita, só bate, então travou. Pronto, acabou. Não tem como Sim. crescer. Então essa aí é a primeira dica aí que eu acho Bom, fundamental. muito importante. Pegando esse gancho também, a gente falar, né, Lothar, que eu aqui não sou dono da verdade. E essa é o grande valor que cada um pode ter. Uhum, Não se sentir o dono da verdade. Porque quando você não se sente o dono da verdade, você abre o campo para que você expanda. Você sempre está perguntando o porquê das coisas, né? Então eu estou aqui, eu venho, claro, eu tenho os meus estudos, mas eu passo muito o que eu vejo, o que eu vejo acontecendo nos atendimentos. Então é muito sobre isso. Às vezes eu sempre digo assim, eu não sou um bom citador de filósofos e tudo, porque eu não olho para isso. sim. Não, não que eu não faça parte dos meus estudos, mas eu, quando eu vou citar, eu não lembro. Uhum, Não lembro uhum, do nome da pessoa e sim, sim. tal, eu lembro da essência, que se aquela essência fez sentido com a minha, e eu tento colocar da minha maneira. Mas não sou dono da verdade, e a gente está sempre em evolução, aprendizado, e sempre expandindo a consciência e elevando a frequência. Então, essa elevar a frequência, ela está diretamente relacionado com você fazer o processo de autoconhecimento e de você expandir a tua consciência, né? Se Uhum, permitir olhar além do que você já sempre se permitiu olhar. Essa é a ideia, né? perfeito. Até esqueci de me apresentar aqui, com certeza tem pessoas que não me conhecem, né? Vou resumir aqui bem curtinho. Quem que sou eu? Eu sou aquela pessoa que nunca aceitei que doença não tivesse cura. Então acho que esse é um bom resumo meu. Trabalho Começando hoje. na veterinária, né, Luther? Como? Desde a época da Começando pela veterinária. veterinária, né? Eu sou formado em medicina veterinária, me formei em 2009, mas ali em 2007 eu já comecei a trabalhar com ozonioterapia. Sei que tem vários terapeutas aqui, né? Sabem no que eu tô falando. E aí a gente acaba indo contra o sistema, né? A gente tá hoje falando de elevar a frequência, e é isso, né? E aí eu sempre na busca ali tive excelentes resultados na área ortomolecular, que eu trabalhei um bom tempo, né? Bons anos. E aí eu percebi que faltava algo, e em resumo aqui, desenvolvi meu método de tratamento de reprogramação mental avançada, que eu chamo, né? Que é uma forma bem rápida de atendimento em geral, né? E é isso aí, buscando sempre é, realmente a cura. Claro que não podemos prometer cura, mas é essa a ideia, né? É isso daí. Eu tenho uma frase que eu captei desse campo aí, né? Que a cura ela vem pela consciência. Não tem outra maneira. Uhum, Então, toda cura ela vem da consciência, da pessoa se conscientizar do processo dela, de como ela criou aquela realidade. uhum, Então, né, a gente falando de cura, então quando ela toma consciência disso, e o teu trabalho e o meu são nesse sentido, né, de você uhum, trazer a consciência para a pessoa,
e soltar os pesos dos traumas, dos conflitos, né? Uhum. Que, que conduzem o inconsciente dela a criar a realidade que ela está vendo, que ela está presenciando e experienciando. E a consciência, a conscientização do processo, por que que isso está acontecendo comigo, por que que eu estou criando essa realidade, é a chave para a mudança de frequência, para a cura, para a mudança Sim. de elevação de consciência. Todo o processo é de você olhar para você como um aprendiz, olhar para a tua história, para a novela da tua vida, eu gosto muito de falar, como um aprendiz. Né? Eu percebo, Lothar, muito claro, que a pessoa, cada um determina no seu projeto, vamos dizer assim, determina um momento que é um momento disruptivo para ela. Tem uns que se separam, uns que quebram empresa, tem outros que batem o carro, que se machucam, tem vários modelos que a pessoa chega num momento disruptivo, um momento de corte, né? Uhum. Todos praticamente têm um momento de corte, mais ou menos, mas sempre existe um momento de corte. E esse momento de corte é o momento que a pessoa ela tem a capacidade de olhar para a história da vida dela, para essa novela da vida dela, e ela se posicionar perante isso. E é a consciência dela que traz essa percepção. E daí ela tem dois caminhos. Eu vejo muito claro isso nos atendimentos. Essa pessoa, ela tem dois caminhos. Ou ela vai viver a vida da personagem, do ego, ou esse ponto é o ponto que a consciência diz, olha, eu estou aqui e nós precisamos mudar. Certo? Nesse momento, a pessoa pode olhar para essa história e ela pode se pôr como um aprendiz da história dela. Aí ela expande, ela se conecta, ela expande, ela se conscientiza de tudo, ela aumenta a consciência, diminui a inconsciência no psiquismo dela, e ela só vai para frente, ela só expande, ela começa a entender a realidade dela, por que que ela criava tudo, sabe? E ela vai criando outra realidade, porque se ela entendeu por que ela criava aquilo, ela pode criar outra realidade. E um outro olhar que as pessoas têm é o olhar do vitimismo. Tudo foi contra mim, tudo é Uhum. contra mim, tudo deu errado, sabe? Então, quando você se põe como vítima da novela da tua vida, você está 90% no caminho de uma doença. Uhum. Porque você vai repetindo esse looping de vitimismo, 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 e o teu corpo, ele começa a dar os sinais dessa incoerência entre você, consciência, e você, ego, personagem. Uhum. E essa incoerência, essa falta de agregação desse complexo aí, o corpo começa a frequenciar isso, somatizar é o que a gente chama, né? E hoje a Exatamente. gente sabe, né, Lothar, que 85% das doenças que estão no corpo das pessoas ativas hoje, de qualquer uma delas, de qualquer forma, Uhum. elas têm um fundo emocional, Uhum. energético, transgeracional, elas têm um fundo que está no psiquismo da pessoa e ela está criando aquilo ali. Uhum. Então, se ela não olhar para aquilo, não aprender o que ela escolheu aprender com aquilo ali, ela vai ser uma pessoa doente. Sim. E às vezes a doença é o ponto disruptivo também, né? Para Uhum. que ela olhe e aprenda tudo que ela quis aprender. E muitas vezes é isso, né? A doença é o ponto de corte, né? Perfeito. É, eu vou traduzir o que você falou em outras palavras, para talvez ficar um pouco mais fácil. É, Ah, o, o Luiz Sandro falou de quando você está entendendo as coisas como aprendiz, você expande a tua consciência. Vou dar um exemplo. Uma doença. Veio uma doença. Hoje me chamaram para auxiliar, vou tratar em duas pessoas ali, são dois, eu e mais uma terapeuta, um caso de câncer cerebral. A pergunta é, por que que esse câncer veio? Por que que alguma doença veio? Por que que está dando errado o relacionamento? Por que que está dando errado o financeiro? Então, como ele falou, aprendiz, quando você aprende com essas dificuldades, você vai expandir. Que significa o quê? Que você vai elevar a frequência. De outra uhum, forma, se você é o coitadinho, como o Luciano falou de vitimismo, então
Porque coitado de mim que eu não consigo dormir, eu tenho dores, isso, aquilo. Tá bom? É uma escolha tua também. Então você vai estar lá com a doença e você já está bloqueando digamos, tua cura. Traduzindo aqui de forma, né, mais simples aí, Luciano. Eu não sei se você tem alguma pergunta que você queira colocar aí para a gente puxar, senão eu continuo aqui também. Você que Eu manda aí. tenho um monte de coisa aqui. Já tô vendo que não vai dar para falar tudo, Luciano. Eu quero colocar sobre esse processo de elevação de frequência uma metáfora que está vindo para mim agora. Eu queria pegar essa planta que está atrás de você. Aí. Aham. Tomara que seja uma planta viva, não, Sim, não é de plástico. verdade, sim. Então, nós estamos, tudo é energia, certo? Isso aí eu acho que não tem muito mais como a física newtoniana ficar batendo em cima, né? Física quântica nos trouxe esses conhecimentos e está muito claro que tudo é energia. Tudo virem neutrinos e teoria das cordas e tudo é energia. Tá? Uhum, Então, e tudo tem um campo de energia. Aquela energia se condensa e vai formando células e pela condução do DNA vai formando células disso, células daquilo, e todas as células, todo o campo, toda pessoa, todo o corpo, toda aquela planta, ela tem um campo bioeletromagnético, certo? Por ela estar sendo essa energia condensada. E essa energia ela é condensada de uma energia total, que é o campo de energia. É um campo de energia que nós estamos imersos. Imagina, é como se você estivesse dentro de uma piscina, imerso dentro daquela piscina. Esse campo, essa água dessa piscina, vamos trazer dessa forma, ela é uma frequência elevadíssima, muito alta, que é o campo que a gente chama de todo, do universo, de Deus, é como vocês quiserem falar. É um campo de informação, energia e consciência. E esse campo, ele projeta a biologia nessa realidade aqui, certo? Então, nós estamos imersos nesse campo e esse campo ele direciona a energia e forma a matéria. Tá? Então, o que acontece com as pessoas que ficam doentes? O que acontece com a frequência? Imagine que essa planta ali, a terra que está nela, é esse mar azul, esse pool de energia e frequência completa, plena. Só que tem algumas raízes dessa planta ali atrás que tem alguns bloqueios, certo? Então, tem muitas raízes que têm bloqueios. Cada bloqueio desse é um bloqueio energético. E você pode traduzir um bloqueio nessa raiz energética como fosse um trauma, um conflito, uma indiferença, uma mágoa, um monte que todos que nos acompanham sabem, né? Problemas transgeracionais, problemas multidimensionais, tudo isso tranca as raízes dessa planta. E uhum. essa planta, em vez de ter uma frequência elevadíssima, que é o que essa terra traz para ela só vai conseguir captar uma fração dessa frequência. Tudo bem até agora? Acho que está, né? Ok. Quando você começa a liberar traumas, liberar emoções, curar a parte energética, fazer alinhamento da energia da pessoa, ela começa a se tornar um complexo de coerência, que eu chamo, ela começa a liberar essas raízes começam a se transformar em raízes que realmente são úteis para ela. E ela começa a puxar mais energia vital, e essa energia dessa terra, que é a perfeita. E com isso ela eleva a frequência dela. Então, quando você começa a tratar a pessoa, você começa a liberar essas energias de várias formas, em vários modelos, você vai liberando essas raízes e a gente tem a capacidade de se conectar mais com essa energia que nos projeta. Uhum, Então você eleva a frequência, uhum. certo? Então essa é a ideia de elevação de frequência, a Perfeito. ideia principal. E esse campo total de energia, ele é um campo de amor incondicional e consciência. Energia, amor e consciência.
E o ser humano, ele vive numa realidade dual, dualidade. E a dualidade do amor incondicional não é o ódio. A dualidade do amor incondicional é o medo, o caos e o terror. Então, quanto mais para o caminho do medo, do caos e do terror, mais distante do amor incondicional, que é a frequência mais elevada. Uhum. Então, quanto mais a tua vida refletir, a tua realidade refletir medo, culpa, apego, solidão, todos esses sentimentos que trazem mais para o lado do medo e do caos, certo? Mais longe de uma frequência alta você está. Então, agora, deixo para você mexer Tá. um pouco aí também. Vou traduzir de novo aqui. Tô gostando desse negócio de traduzir. Você virou tradutor agora? É. Interessante essa metáfora que você falou da planta, que para mim ela fez muito sentido, talvez, né? Todos já entenderam. É, então, imagine, nós temos uma capacidade X, mas quando desbloqueia, vai ter mais coisa ali que você nem imaginava. Essa é a tradução. Você falou sobre amor incondicional. Eu concordo, mas aqui tem uma pegadinha. Deixa eu colocar para vocês aqui uma coisa que foi assim muito importante na minha vida. Eu errei muito com o amor. Nossa, mas como assim? Veja, um professor meu, ele falou a seguinte frase para mim que eu quero passar para vocês, que é: você só pode dar se você não vai sentir perda. Se você não tiver perda com isso. Então, até para ajustar essa questão do amor, Luciano, eu vejo que tem confusão nisso, por não entender isso. Porque Sim, o fato é, eu dava muito e não deveria dar. Então, se você dá dinheiro e vai fazer falta para você, então você que não está se amando, sim, né? Então, em primeiro lugar, você precisa se amar para conseguir dar, para amar para frente, né? Isso tem a ver com o dinheiro, isso também tem a ver com o tempo. Então, eu conversei aí, fiz reuniões ou pessoalmente aí com muitas pessoas, dando o meu máximo ali com todo amor e não vinha retorno. Isso que dava um nó na minha uhum, cabeça, né? sim, Por quê? Porque faltava eu me amar. E aquilo estava me prejudicando. Então, em vez de eu estar ajudando uma pessoa que precisava, ou eu estar me ajudando, ou ajudando minha esposa, ou enfim, o que precisava ser feito, até mesmo o trabalho, né? Por exemplo, vou fazer um trabalho, vou ganhar lá, sei lá, R$ 1.000. Não, vou conversar com a pessoa aqui, vou perder o trabalho por amor a ele. Não, você não está se amando. Então, o primeiro uhum, passo é isso. Precisa se amar e quando você for dar, isso não pode fazer falta. E a gente entra aí também na questão do dinheiro, né? Como vocês já devem ter percebido, que é comum a pessoa dar dinheiro para um amigo, por exemplo, emprestado. Dar não, é dar emprestado, né? E aí não volta aquele dinheiro. O que acontece? Na verdade, você perde. Você vai perder o dinheiro, vai perder o amigo. Você vai ter raiva, que é um sentimento negativo, né? E você vai estar prejudicando talvez alguém da tua família porque você acabou não tendo aquele dinheiro. E eu conheci já várias pessoas assim, que, sei lá, recebe um salário, faz de tudo para dar para as pessoas e ela tá na miséria. Então é a questão do primeiro momento, primeiro passo, é se amar. Queria contribuir isso com aí. isso, Luiz Sandro. Não, esse é o primeiro movimento, né? Uma coisa que é importante a gente voltar é a definição de amor humano, né? De amor entre pessoas. E o amor incondicional, ele tem uma definição complexa de você entender, porque ele engloba vários sentimentos. Vou só fechar minha janela.
o amor incondicional, eu acho que a- o movimento mais perto de você entender o amor incondicional que eu sinto, que eu sinto nas pessoas que eu trato, é o amor de uma mãe por um filho. Acho que é o que mais perto pode, pode mostrar isso para nós. Não tem nada a ver entre amor entre uma pessoa e outra. Essa definição que a gente tem de relacionamento, que é amor, né? Ela é um pouco conturbada. E então, trazendo essa definição de amor incondicional, é um é muito complexo porque ele é um pool de gratidão, de completude, de pertencimento. Ele traz todas essas frações junto com ele para você entender o amor incondicional. Ele é muito Uhum, complexo de ser entendido uhum, e, e muito complexo de ser sentido. Até você chegar nesse processo é complexo. E sim, quando você entende esse processo que você falou, o primeiro movimento para a pessoa elevar a frequência dela é ela fazer o trabalho de auto-amor, uhum, que é o que você falou. Né? Eu sou a pessoa mais importante. uhum, Se você pegar e perguntar para 100 pessoas quem é a pessoa mais importante na tua realidade hoje, uhum, 99,9 vão dizer que não são elas. uhum, Esse é o normal. Tá? Porque isso vem da crença do ser humano, do movimento do ser humano, da aprendizagem, de entender e perceber no que ele aprende nos aplicativos que são carregados na infância dele, que o amor ele vem de fora para dentro. Então, nós somos acostumados e aprendemos a buscar o amor fora. E o amor que você comentou ali, ele só pode vir de dentro, certo? O amor não vem de fora. Então, essa é a grande chave das pessoas entender o processo. uhum, Quando elas entendem isso, o amor só vai vir de dentro de mim. Então, eu tenho que me acolher, eu tenho que olhar para mim, eu tenho que começar a aprender a dizer não para as pessoas, fazer o que eu gosto, o que eu sinto. Tá? uhum. Aí entra num outro campo que as pessoas confundem muito, que é amor, auto-amor e egoísmo. Elas, não, mas eu estou sendo egoísta. Não, não está sendo. Você está quebrando um aprendizado, uma crença que você trouxe da tua infância, da tua família, de todos os registros que você tem dentro desse sistema aqui. Tá? E quando você muda, você traz esse amor, você se sente repleto desse amor, esse amor transborda. Quando esse amor transborda, aí sim você pode trocar ele com o meio, que daí está sobrando. Aí você já está em plenitude, ele já sobra. Então, você distribui para quem você sentir que precisa. Né? E para quem te peça ajuda também. Esse Sim, é o grande problema. sim. Deixa aí para você É, continuar. é, é, você falou de para quem peça ajuda. Também tem isso, né? Nós aprendemos às vezes errado de, você tem que amar a todo mundo. Não, não é para você se dedicar, se desgastar com todo mundo. É específico. Por isso que você falou, peça ajuda, né? Ou, enfim, um momento específico. Outra coisa que é muito importante que você falou está relacionado ao amor dizer não, que começa justamente no teu amor. Uhum. E também a questão que você falou do egoísmo. A gente talvez culturalmente, não sei, a gente acabou aprendendo, não pode ser egoísta e tal, e aí vem um outro sentimento que se chama culpa. Ou seja, Uhum. se você não tá, se você é egoísta, entre aspas, daí você já se sente culpado, que é um sentimento negativo também. E como eu sempre falo, todos os sentimentos negativos, que é com o que eu mais trabalho, né, para buscar solucionar isso são negativos. Entenda, a gente está falando aqui de uma elevação de frequência. Como que você vai elevar se você é, sente tudo negativamente? Então você sente culpa, você sente raiva, você sente tristeza, você sente frustração, decepção, enfim, não tem como. Então,
realmente precisa ajustar isso na cabeça, esse dito egoísmo que as pessoas falam. Uhum. Muitas vezes não é, não vou falar sempre, né? Porque realmente existem Sim. pessoas egoístas, por exemplo, aí, narcisistas e psicopatas, não estamos falando disso agora, mas é, esse, vamos dizer, as pessoas normais, né? Elas às vezes sofrem por falta de consciência de saber Uhum. que o que ela sente não é egoísmo. Então não é egoísmo. Sim. É o amor que você precisa, o teu amor. Sim. E quando você olha de um outro nível, de um outro prisma sobre isso, você entende que quem acha que o amor está fora é o egoísta. E eu vou Uhum, explicar para vocês como funciona isso. Quando você acha que o amor está fora, você faz de tudo para agradar o outro. Você não diz não pro outro. E você cria essa realidade porque o teu inconsciente, ele quer buscar o amor lá, certo? Então, o teu movimento inconsciente, você diz, porque na teu racional você está fazendo as coisas pelos outros porque isso é bonzinho, porque isso é bonito. Mas quando você faz, o teu inconsciente, ele sempre quer um retorno. Eu faço para o outro para mim ter um retorno. uhum, Eu preciso amor, eu preciso me sentir pertencente. Tudo você busca no outro. E quando você busca no outro, inconscientemente, aí que caminha a energia dessa forma. Quando você faz pelo outro, mas no teu inconsciente, que você não está no teu racional, mas o teu inconsciente sempre quer alguma coisa de volta com isso, que quer preencher um vazio que você tem, você está sendo egoísta, porque você não faz pelo outro só por fazer, você faz pelo outro, mas faz para ter um retorno. uhum. Isso é egoísmo. Bem, e isso também entra aí na definição do narcisista e psicopata, exatamente dessa forma. Quando E, pega essa linha e estica muito, ele vira isso daí, né? e você falou aqui de se sentir pertencente, esse é outro assunto que está bem interligado aí. Tem muitas pessoas com uma baixa autoestima, também de não se sentir pertencente e não sentir merecimento. Não me sinto merecedor, né? Isso também tem a ver com esse amor próprio, esse equilibrado, esse bonito que a gente está falando aqui, né? Inclusive, uma das perguntas que era para eu responder é justamente sobre o merecimento. Ela colocou assim, como ser positivo, enfim. Sempre convivi com meu pai, que era muito negativo, e hoje eu sou. Não, desculpa, era outra pergunta aqui. A pergunta é sentimento de não merecimento. Mesmo conquistando coisas, não me sinto merecedor. É Certo. isso. É exatamente o que ele está Esse, falando. é, esse sentimento, ele vem da crença do modelo que a gente entendeu o que é a palavra merecimento. Uhum, Nós captamos, aprendemos de todo esse sistema que está aqui, que merecimento, ele é uma moeda de troca. Eu tenho que ser bom para mim receber o bom, certo? Eu tenho que fazer para o outro para me receber do outro. E isso, no nível de consciência expandida, quando você entende isso profundamente, isso está totalmente errado. Totalmente errado. Merecimento, ele vem da tua essência. Você é um ser divino que se expressa aqui nessa realidade. Por você ser esse ser divino e por você estar, eu ponho muito nas minhas frases por ser e estar. Você é e está. Por você ser e estar, você é merecedor de tudo. Tudo, tudo, tudo. E o único que bloqueia a chegada de tudo para você é você mesmo. uhum, Isso é transformador se a pessoa entender isso e conseguir se elevar ao nível de consciência de perceber isso dentro dela. Entende? E daí todo esse sentimento de merecimento, e isso é muito profundo, porque você, eu conquistei uma coisa é porque eu fiz aquilo certo. Você tem isso enraizado, cristalizado dentro de você. sim. Todos os seres humanos. E esse é o grande problema. Aí você vê pessoas que você olha, não julgando, mas você observa ruins, né? Pessoas complexas mesmo,
se for ver, do medo, do caos, do ódio, de tudo, e tem de tudo. Por quê? Uhum, uhum, Porque ele se sente merecedor. Não uhum, existe moeda de troca para isso. uhum. Entende? E Sim. é assim que o campo lê você. O campo lê você dessa forma. Eu me sinto merecedor, está aqui para você. É como se um pai quisesse entregar um brinquedo para o filho, vamos dizer, você tem um filho, você quer dar o melhor para ele, só que ele não quer receber. Sim. Veja que é interessante como culturalmente ou pelo sistema a gente foi criado de uma forma que está ligado às condições. Então todos aqui já ouviram falar, ah, se você quiser ser alguém na vida, você tem que fazer faculdade. O que que é isso? É uma condição. Hoje tem alguns jovens aí da geração Z, né, que estão quebrando isso aí. Mas nós aqui que temos, né, um pouco mais de idade aí, todos ouviram Estamos isso. julgando. É, então, é, veja que essa condição nos trava, porque e esse é uma autoprogramação, tá certo? Os outros falaram, você acreditou, internalizou, mas você mantém aquilo. Então você imagina, vou fazer faculdade, 5 anos de faculdade, são 5 anos que eu não posso receber renda pela condição criada na tua cabeça. Uhum. Não posso. Aí eu vou me formar. Aí vamos ver qual que vai ser o próximo bloqueio. Eu conheci uma pessoa que ela tinha, eu acho que era 3 graduações e 5 pós-graduações. Adianta fazer uma quarta graduação? Não adianta. Você vê, é um bloqueio, não faz sentido. Uhum. Então essas programações nós somos programados diariamente, inclusive Uhum. como adultos, inclusive nesse momento agora. Todos estão sendo reprogramados de alguma forma, ou Uhum. programados, pela consciência. Ah, nossa, agora eu entendi. Isso já muda a tua cabeça, né? É. Apareceu uma pergunta ali de como soltar esse não merecimento, tá, de forma cristalizada, né? Uhum, Olha, é um processo complexo, que é o que o Luther acabou de falar, que você tem que desprogramar isso e reprogramar isso. Como que você vai desprogramar? Você vai ver na tua história, da tua família, o que você olha disso, entendeu? O que que você vê o merecimento como um sistema de troca? E você tem que listar isso e ver, não é um sistema de troca. Traga essa base de entendimento. Agora, para você realmente se sentir merecedor, você tem que ser e estar. Aí é uma coisa mais ampla. O que que é ser e estar? Você tem que se sentir que você está aqui nessa realidade, mas você também é o criador de toda essa realidade. Você, como o nosso amigo dizia 2.000 anos atrás, você é Deus como eu sou, pode fazer o que eu faço e muito mais. É isso que precisa se cristalizar dentro das pessoas, para que elas realmente se sintam merecedoras. Não tem outra forma. Não tem outra forma. Enquanto você se vê como pequeno aqui, porque as crenças, todas as crenças, religiões, todos os outros, te colocam como um pequeno que está evoluindo. Não. Você é grande que se permitiu estar como pequeno para gerar experiências. Se você conseguir entender isso, sentir isso dentro de você, porque tem que fazer sentido para você, certo? uhum, Você muda todo o jogo. Todo o jogo vai mudar. Então você tem que ser, eu sou esse campo de informação total que me desdobro e me coloco aqui para a uhum. experiência. E eu reduzo o meu potencial de consciência para que eu consiga gerar experiência. Senão eu não consigo. Então, por você ser isso que eu estou falando e estar aqui, você já é merecedor. Sim, Isso é complexo. sim, é complexo. Deixa eu dar uma outra resposta aqui, Luiz Sandro, Manda ver. em relação à mesma pergunta, inclusive, já conversamos aqui 40 minutos, né?
Já foi, acho que bastante informação. E a ideia é realmente liberar aqui para fazer perguntas, né? Então pode ser escrito, pode ser é, ao vivo aí, né? Pode abrir o microfone para a gente trocar uma ideia aqui. A minha versão aqui sobre a pergunta da Fabiana, como limpar essa crença cristalizada de não ser merecedor? A forma que eu atendo, eu busco mais sempre ali baseado em traumas, conflitos e programações, né? Então, onde é que está o teu bloqueio? Não sei. Cada pessoa é única, né? Dentro desse plano que eu atendo, a gente fazendo as perguntas certas vai encontrando na tua vida alguma coisa que te bloqueou. Um exemplo de um trauma, bem simples. A pessoa, até tive um caso assim, uma empresária, ela, empresária não, ela era CLT e trabalhou muitos anos, pegou o acerto todo e foi inventar de ser empresária. Tá ótimo, perfeito, muito bom. Só que não tinha experiência nenhuma, não teve nenhuma assessoria, pegou todo o dinheiro dela, investiu em uma empresa e perdeu tudo. Muito bem. Eu te pergunto, só pensa aqui pela lógica. Será que essa pessoa vai empreender de novo? Não vai. Por que não vai? Porque o cérebro nosso, ele sempre está ali para nos proteger. Então a proteção é o quê? Nossa, foi muito sofrido. Eu vou arranjar uma forma, um bloqueio para que a pessoa não repita esse, entre aspas, erro. Então essa pessoa acaba tendo um pânico de empreender. E o cérebro, com isso, realmente alcançou o que precisava. Ele resolveu, de forma bem infantil, mas resolveu. Então aquilo não acontece mais. O que acontece? Acontece, trava, né? E aí você pega essa pessoa travada com essa história, por exemplo, e, e daí ela vai falar, que eu não consigo ganhar dinheiro porque não sou merecedor. Pois é. E se resolver a causa dessa história? Aí já muda o jogo, né? Então esse é um exemplo. Outro exemplo sobre ser questão de merecedor. Vem de novo uma questão cultural, sistêmica, como você falou, Luiz Sandro, da pessoa ser pequenininha. Isso são programações. São Uhum. coisas que inúmeras pessoas nos programam, autoridades. E quando nós somos crianças, isso é muito mais forte, se nós falarmos de frequência cerebral, porque a criança ela está em estado delta, depois teta, que significa o quê? Está numa frequência cerebral baixa, normal, natural, tá tudo certo. É, e a informação ela entra muito fácil na cabeça. Entra e fixa, né? Muito forte. Então, seu pai, sua mãe, seu irmão, o pastor, o padre, o político, o professor falar alguma coisa, isso entra na cabeça. E nisso pode ser que veio ali informações fazendo com que você não deva, por exemplo, ganhar dinheiro. Por exemplo, dinheiro é sujo. Todo mundo já ouviu isso, né? Quem é rico é Uhum. ladrão. Isso são coisas que nós escutamos, isso vai cravando lá dentro. E daí depois vem, por exemplo, aqui, aproveitando a pergunta da Fabiana, que eu trabalho, não consigo dinheiro, tal, eu não me sinto merecedor. Será que não pode ser isso? Ou também tudo junto, desses dois exemplos que eu dei, também? Então veja que são várias formas aí para abordar essa questão do merecimento. Tem um outro exemplo fácil, por exemplo, a criança com pessoa em tratamento, criança com 4 anos, alguém veio trazer dinheiro para o pai dela pagar uma coisa, dar para o pai dela aquilo lá. Veio dar aquele dinheiro, ó, isso aqui é tua parte. E o pai dela não quis pegar aquele dinheiro. Naquele momento ela registrou que ela não é merecedora, Pois é, entendeu? exato, Então é assim que se instala a crença. exato. É assim que se instala a crença das pessoas. Então tem que desprogramar isso. Como é que faz? Tem que acessar o campo, ver, fazer a regressão, fazer a conexão com a pessoa para ver onde está
Uhum, Mas volto a dizer, mas o sentimento de merecimento para você co-criar uma nova realidade, ele vem do ser estar. uhum, uhum, Você pode desbloquear, você desbloqueia, você abre o caminho para o merecimento, para você receber. uhum, Agora, para você co-criar uma outra realidade, você tem que se sentir merecedor. Aí é uhum, outro esquema. uhum. Essa é a diferença que eu queria falar para você. Isso. Façam perguntas, pessoal. Eu queria aproveitar aqui um gancho aqui nessa questão aqui, que é um ponto que eu anotei aqui. Anotei assim, oportunidade você cria. Quando a gente fala em merecimento, muitas vezes, né, tá ligado ou a não ter saúde ou dinheiro mesmo. E aí muito se fala, ah, tem que aproveitar a oportunidade. Pode aparecer oportunidades na tua vida, pode aparecer. E se você não é merecedor, você talvez nem identifique e muito menos aproveita aquela oportunidade, né? E aí também não é para ficar na zona de conforto de esperar. Não, não é assim que funciona. Nossa vida é um movimento. Nossa vida não é estática. É que nem o coração, né? Tem um batimento, né? Cardíaco. Sobe, desce. Então a vida é um movimento. Então se você não se movimenta, não vai acontecer nada. Então sempre temos que nos movimentar. Eu ia dizer, correr atrás, não, isso tá errado, né? Mas se movimentar. E a oportunidade você cria. Então você vê uma grande diferença entre determinadas pessoas. Quando você vai subindo, você vai percebendo que você vai se conectando com as pessoas que estão na tua frequência. Então, quando você busca subir, você vai se conectar também com pessoas de outros níveis. Quando você não quer, você não vai. Um exemplo, claro, o tal do bêbado de boteco, né? Nada contra. Mas quais são os amigos dele? São os bêbados de boteco. Ele vai sair disso? Não, não vai. Ele tá ali, tá estagnado. Como que ele pode sair disso? É quando ele tiver consciência, opa, eu tenho que tocar a minha vida. Eu tenho que fazer alguma coisa diferente. E aí começa a buscar, através de uma live dessa, através do Instagram, do YouTube, começa a pesquisar, começa a ter um ambiente com pessoas mais elevadas e ali vai crescendo. Esse é o caminho. Então você cria a oportunidade. Não é algo místico que eu estou dizendo aqui. Esse abre dois temas que a gente pode anotar aí se você quiser conversar em outra live daí. Uhum, Um, que é a cocriação da realidade, como que você cria a tua realidade. uhum, E outro tema é a gente falar sobre o sistema dominante nessa realidade aqui, tá? Que sim. a gente tocou em alguns pontos aí, é uma coisa que dá para aprofundar bastante aí, né? Uhum, uhum. As perguntas que você tem aí, Lothar, tem uma ali que tava, acho que É, gerou esse processo ali, né? sim. Pois é. O rapaz lá tinha perguntado, não sei se ele está aqui, inclusive. A pergunta era assim: como ser positivo? Como vibrar na alta frequência? Sempre convivi com meu pai, que era muito negativo, e hoje eu sou negativo. Certo. Ele tem que desprogramar isso que ele entendeu lá quando ele é criança, do 0 aos 9 anos, você já falou, a criança ela vive em estado teta cerebral, então tudo que ela Uhum, capta é verdade. Então aquilo no inconsciente dele, não no racional, ele não quer ser igual ao pai. E a grande briga, isso torna um conflito enorme dentro da pessoa, porque eu não quero ser igual ao meu pai, mas o inconsciente dele cria a realidade que ele seja igual, uhum, porque ele aprendeu lá na infância dele que aquilo é uma verdade. uhum, uhum. Aquilo Perfeito. é um modelo que tem que se. E quando ele toma consciência daquilo, ele começa a julgar o pai. E tudo que você julga no outro, você precisa passar por aquilo para você entender o processo. Uhum, sim. E é, não sei se você concluiu aí. Vou ver aqui da minha forma, o que que dá para contribuir ainda. Sim. Então, como ser positivo? Eu sempre gosto de falar aqui, Luisandro, que é, ser positivo ou otimista não resolve. Ser no sentido que eu estou falando aqui de procurar ser, né?
Uhum. Não, tem que vir de dentro, não é da cabeça. Essa é a diferença. Sim. Então não é assim dessa forma. Como vibrar na alta frequência? Não é uma coisa assim de estalar o dedo e nossa, agora tô voando. Não Uhum. é. É algo que vai se construindo. E falando em construção, de novo eu falo ali dos traumas que levam a essa baixa frequência. Você tem que limpar. Então não é só construir. Como que você vai construir com a base podre? Entra aquela figura que você falou das raízes da planta. Se Tem eu que não liberar as raízes, arrumo, né? se eu não arrumo ali as raízes, como é que vai crescer? Né? Então, Isso veja aí. que é todo um processo. Sempre Sim. convivi E com você meu pode pai. ver que essa pergunta dele, Lothar, ele volta lá no que eu falei antes, porque nesse modelo que ele está olhando para a história dele, ele está se tornando vítima da história dele, não um aprendiz. Uhum, uhum. Sim, também. Sim. Entendeu? Sabe como tudo conecta, né? Aí a conclusão aqui da pergunta, sempre convivi com meu pai que era muito negativo e hoje eu sou. É, como criança, é padrão também a criancinha ali achar que o pai é o máximo do mundo, né? E tá tudo bem, tá tudo certo. Então, imagina, ele é o meu herói, o meu pai, né? Beleza, vai se passando os anos e tal e tal. Então, existe essa visão que é positiva e bonita, mas daí você vai copiar o quê? E aqui vem também de novo uma questão consciente que eu já tratei várias vezes, que são essas questões que a pessoa no subconsciente copia coisas negativas, que é o caso dele. Tá copiando coisa negativa. Mas lá no fundo ele acha bom, porque dele tá sendo igual ao pai dele, entende? Então isso No também inconsciente, precisa ser. ele tá sendo, ele está reafirmando sempre que está certo. Exatamente. Aham. Tá, digamos assim, não sei se é a palavra certa, mas honrando o pai. Uhum. Só que É isso numa mesmo. coisa negativa. Eu já tratei alguns casos interessantes aqui, até de doenças autoimunes, para você ter ideia. A gente fala de ciclos, né? Ou então de cópias, de padrões. Então, por Uhum. exemplo, a pessoa tem lá uma doença autoimune que a mãe tinha, ou a avó tinha, quando aparecem essas questões, eu sempre pergunto: e você ama essa pessoa? Você admira essa pessoa? O que que ela representa para você? Não, para mim a avó é o máximo, né? E tal. Uhum. Opa, então já tem um ponto bem importante a ser tratado, que você pode amar e admirar tua avó. Tranquilo, deve. Mas por que que você precisa copiar essa doença dela? Uhum. É isso E aí. quando você resolve isso, o resultado muitas vezes é imediato. É muito forte, é muito forte. Quando você, a energia, ela é muito rápida. Você soltou energia, ela já caminha de outra forma e ela já vai reconstruindo todo o processo. Uhum, Né? A uhum, física quântica mostra para isso. Você muda o registro do passado, você tem um outro agora. uhum, sim. Tem mais alguma pergunta ali, Luta? Tenho, mas tô esperando o pessoal aí. Ou estão entendendo tudo ou não estão entendendo nada, Luciano. Podem mandar perguntas aí. Pode abrir o microfone também. É, uma outra pergunta aqui é como controlar o perfeccionismo. Ele fez essa pergunta, até já tinha respondido lá no Instagram. Na minha forma de ver aqui, o perfeccionismo, ele, ele vai ter motivos. Geralmente tem a ver com, por exemplo, processos de humilhação. Então, lá na infância, principalmente, foi humilhado por alguma situação e veja que tem essa conexão. Então, se hoje eu sou perfeito, eu não tenho risco de ser humilhado. Ou Uhum. eu não tenho risco, entre aspas, de ser rejeitado. Sim. Então, óbvio, cada caso é um caso, aí precisa avaliar, mas é uma forma aí de Eu eu vou comentar. partilhar o meu tratamento, né? O meu tratamento era assim. Você sempre fazia, nunca estava bom, né? Sempre fazia, nunca estava bom. Então, o que que traz para você? Eu não sou bom o suficiente. Uhum, Na tua infância, né? Eu não uhum, sou bom o uhum, suficiente. E isso traz, na fase adulta, você movimenta energia para você ser perfeito, porque você sempre é aquela criança
que está buscando fazer o melhor porque o teu papai diga que está bonito, que está bom, que está legal. Tá? Uhum. Então, tem que achar onde estão esses registros da tua infância, tá? E nesse sentido, né? Tem a humilhação, que às vezes é um fato, e tem, no meu caso, foi isso, tipo, a vida inteira você quis fazer o melhor e nunca estava bom, entendeu? E Uhum. daí você continua passando a vida inteira inconscientemente criando realidades porque você sempre faz o teu melhor. Uhum. E isso traz um perfeccionismo muito grande. Sim. E autocobrança também, tá? Né? E veja que isso é pesado, né, Luiz Sandro? Porque eu sempre falo que é importante você resolver teus traumas para ter uma transformação de vida, ter uma vida leve. Uhum. Porque veja como é pesado ser perfeccionista. E assim, muitas outras queixas que vocês devem estar imaginando aí agora. No fundo, é difícil. Você vai carregando muito peso desnecessário. É que nem aquela frase, né? Falando de perfeccionismo aqui. É melhor feito, é melhor. Como é que é? Melhor feito que perfeito. Feito do que perfeito. Exatamente. Então, se eu vou fazer um vídeo, por exemplo, né? É melhor tá mais ou menos, mas eu fiz aquilo lá, publiquei lá e tá tudo bem, do que não ter feito. Uhum. E aí, veja como vai travando a vida, porque às vezes, talvez na tua área aí, não sei, quem está nos assistindo, precisa fazer vídeos nas redes sociais, né? Se você não faz, não está feito, ninguém vai te conhecer. Você veja como bloqueia o financeiro, a vida, tudo. Tratei várias Uhum. pessoas aí que tinham medo, né? Ou até pânico de fazer um vídeo ou de fazer uma palestra em público, né? Então, imagine as oportunidades que deixa passar. Por outro lado, quando resolve isso, esses tempos aí eu recebi um testemunho de uma pessoa que eu tratei há. Deve fazer o quê? Acho que um ano e meio, mais ou menos, dois, talvez. É, é um empresário, ele trabalha com ar-condicionado, né? E na época eu estava num grupo de empresários, e nesse grupo precisava fazer, com uma certa periodicidade, uma palestra de 7 minutos. E esse foi, assim, o maior terror para ele. Que como que ele ia fazer a tal da palestra, né? E é uma oportunidade de você ser visto, ter visibilidade para ele vender. E aí eu, antes de vir a data dele, ele me chamou, cara, você tem que me ajudar aqui porque eu tô desesperado, não sei como é que eu vou fazer. A gente tratou, era uma questão lá na infância, parece que tinha alguma coisa a ver com teatro que ele apresentou, deram risada dele, alguma Uhum. coisa assim. E aí ele palestrou, foi muito bem, muito tranquilo. Não daria para dizer que era a primeira palestra, eu estava ao vivo. Vi a segunda palestra dele ao vivo. Quando ele foi fazer a terceira palestra, eu não estava mais naquele grupo. E daí ele me mandou mensagem de foto e vídeo, né? Te Uhum. agradeço muito aqui, fiz a palestra de novo, nunca vou esquecer, né? Uhum. É uma coisa importante a gente falar, a gente que trata esses traumas da infância, as pessoas com o racional do adulto olham para aquilo e dizem assim, mas isso é uma besteira, Hum, sim. né? Mas quando você leva a pessoa, você faz a regressão, você leva a pessoa a viver aquele momento de novo, ela sente o que aquela criança sentiu. Hum, Aí o que ela julgava. E tem muita gente que passa por momentos traumáticos da vida porque são racionais, quando vão na regressão são racionais e eles olham, vem aquilo, aquela imagem para eles, vem aquela situação, mas não, isso não importa, uhum. sabe? E aquilo que o racional diz que não importa, que é a cura dele. Muitas Então, às vezes. vezes é uma coisa tão simples, mas que faz uma diferença enorme, porque está no inconsciente registrado. Exatamente. É. Veio uma pergunta aí, a Fabiana agradeceu. Ótimo. O Bruno perguntou, vamos ver aqui. No campo financeiro, sabe aquela sensação que você trabalha muito e não vê o retorno financeiro? Se tratando no que estamos abordando, como mudar essa frequência? Pode estar relacionado a algum bloqueio? Você quer que eu responda? Sim. São crenças da infância dele. A família dele, a família dele é só trabalho.
sempre, pais, avós, tudo. Uhum. E daí, o modelo que ele coloca é isso. Então, ele sempre vai Uhum. trabalhar e vai sempre se auto-sabotar na quantidade de dinheiro que ele vai ter. É seguindo o padrão, Porque né, Luiz Sandro? se você perguntar para ele assim, por exemplo, veja bem, eu não sei se ele está presente, mas veja bem assim, Tá presente, ele Bruno, fez a você tem. pergunta aqui no chat. Tá. Se você quiser até abrir. Ó. Bruno, se você tiver a possibilidade de ganhar 100 mil esse mês, como que você vai trabalhar isso? Como é que você vai fazer com isso? Né? E como que você vai ganhar os 100 mil? Ele não consegue achar um modelo para ganhar. E se ele não consegue achar um modelo, ele não se sente merecedor de ganhar os 100 mil. Entende? Porque a vida inteira ele viu que o dinheiro só vinha do trabalho árduo. Então, para ele ganhar mais dinheiro, ele tem que trabalhar mais arduamente. Uhum. Então, ele não vai conseguir trabalhar 24 horas por dia. Uhum. E se ele fizer alguma coisinha que dê um pouquinho mais de dinheiro, ele vai se auto-sabotar. Ele vai estragar um Uhum. carro, ele vai criar a realidade de se auto-sabotar. Uhum. Então, precisa olhar na infância dele. As crianças da família, tem transgeracional nesse aí, e tem os pacotes da infância dele também. Uhum. Eu Isso é o que lembrei, já capto do campo dele aí, tá? eu lembrei aqui de uma história bem interessante, Luciano. Eu atendi um empresário e aí ele me apresentou a esposa dele. A esposa dele trabalhou num banco muito grande, era uma pessoa assim, muito importante no banco, vamos colocar assim. Fazia vendas altíssimas e aí ela teve burnout. Beleza? Parou com tudo, não trabalhou com mais nada, ficou 15 anos sem trabalhar. Em casa, burnout, marido trabalhando, ok, né? Não passava necessidade, nada. Beleza. Aí eu fiz um tratamento nela, do burnout, que foi assim, moleza, né? Tratei mais algumas coisas e aí eu também a gente acabou trabalhando essa questão dela não conseguir trabalhar, ela queria trabalhar e tal, enfim. Ela ajustou algumas coisas e foi embora. Deu o quê? Meio ano, um ano. Ela começou aí, inclusive, nesse grupo de empresários também. O fato hoje é, desde aquela sessão até hoje, talvez faz aí um ano e meio, ela hoje ganha mais dinheiro que o marido. O marido não ganhava pouco. Hoje ela ganha mais que o marido, né? Então é quando trata aí todos esses bloqueios. E ela tinha imaginado de ter morar na cobertura de Balneário Camboriú, um prédio caríssimo, né? Na... O que ela desejava. E tá tudo bem. E olhando assim o progresso deles hoje, né? Realmente não falta muito, viu, Luciano? Em pouco tempo, viu? Essa é a cocriação da realidade de forma Pois é, consciente, né? pois é. É muito interessante. Acho que o Bruno deu um retorno ali que faz sentido para ele, né? Então, busca isso Realmente. aí e aí vê se o eu, o Lothar, pode te ajudar nessa caminhada aí, né? Tá? Uhum, E uhum, é descobrir onde está essas, porque muitas vezes você não lembra, e se você lembra, às vezes você não dá bola para um detalhe da tua infância que traz esse processo, tá? É muito importante. E o dele e do Bruno tem transgeracional também. É a história da família que vem se repetindo e ele vem trazendo, carregando essa energia, da história da família com ele. Tá? uhum. Perfeito. Pessoal, já estamos aí, já passamos de uma hora. Vamos concluindo aí. E depois a gente vai marcar uma outra data para fazer uma live no Instagram também. Não temos data definida ainda, fiquem de olho lá no meu Instagram ou no do Luiz Sandro. E aproveitem, viu? Aproveitem agora, antes da gente concluir. Vê se tem qualquer pergunta, qualquer contribuição. Agradeço aí a presença de vocês. Quero ouvir Se alguém, vocês aí. se alguém quiser fazer uma pergunta de si mesmo, que nem o Bruno fez, eu capto do campo, eu trago aí depois, mas pelo menos sabe onde está daí, tá? Pode mandar. Quem quiser perguntar ou abrir, fazer a pergunta aberta também, não tem problema.
sim, essa parte transgeracional Você quer ler a pode ser pergunta? tratada. Leia a Eu pergunta. li aqui, É para apareceu para não, para mim. ficar fácil aqui para o pessoal. Tá, faz favor. Não, pode ler. Agora desapareceu para mim, tá só para você. Ah, tá. Essa parte transgeracional é tratada com constelação familiar? A pergunta da Fabiana. Sim, pode ser tratado com constelação familiar. Uhum. Tá. Mas precisa saber integrar a constelação familiar com o tratamento da pessoa, com o processo de regressão, porque às vezes só a constelação familiar ela não vai, ela vai soltar a energia que vem dessa linha familiar, só que não vai achar onde está o ponto que ele carregou o aplicativo nessa vida, entende? Ele carregou o trauma, o fato que ele carregou esse aplicativo. Então precisa fazer essa parte do transgeracional, pode ser pela constelação, eu faço de outra forma, energético, mas pode sim fazer pela constelação e daí faz uma regressão para você achar onde você criou aquele processo dentro de você. Tá? O teu é com 3 anos e meio. Uhum. E o Bruno falou obrigado, Luiz Sandro e Dr. Lothar, obrigado. Que assunto interessante, queremos mais encontros com certeza. Legal, então fica de olho lá no Instagram que a gente vai marcar outra lá. A Luciana, obrigado aí, Luciana, estar aí, sempre junto aí com a gente. E a Adriana, uhum, maravilhoso. Pessoal, acho que foi bastante conteúdo aqui, Tem bastante né? conteúdo, ficou bem E, legal, né? e, E e assim, vai ficar reverberando na cabeça de vocês. Quando ele trabalha de forma consciente, como aqui, né? De trazer informações, isso é uma forma de tratamento também. Talvez uhum, já mudou alguma coisa para você agora, ou daqui a um tempo, tá tudo bem. Você sim. vai lembrando algum detalhe aí e tal, isso vai trabalhando. Apenas de você escutar uma live dessa, você tem uma percepção diferente, uma expansão da tua consciência e já eleva a frequência também, tá? Porque quando você se eleva a tua consciência e eleva a frequência junto. É uma caminhada junta. Uhum, legal. Gostaria de agradecer a todo mundo aí, as perguntas e o espaço, né, Luter? Eu Sim, bastante. vou, eu vou deixar meu arroba ali no grupo, tá? Isso. Uhum, E aí o perfeito. pessoal pode seguir ali e Isso. tem lá todos, tem o site, tem tudo que precisa lá de Ótimo. informação. E o teu telefone, Luiz Sandro, dá para entrar por aquele telefone que você está no grupo? Pode ser, naquele telefone ali. Ou Então, tem lá tem o site também, que está na bio do Instagram, tá? E tem uhum, o próprio telefone no contato no Instagram também, na bio, uhum. tá bom? Veja, pessoal, é o seguinte, vocês já devem ter percebido que o Luiz Sandro tem uma forma de trabalho e eu tenho outra. Não estou dizendo que o Luiz Sandro está certo ou errado, ou se eu estou certo ou errado. Isso também é interessante, que aqui não há uma concorrência. Cada um trabalha de uma Sim. forma diferente e o que que é o ideal? É você fazer o que você se conecta. Talvez você É o se que você conectou sente, comigo, é o talvez que você... você sente. Desculpe, não entendi. A pessoa sente que o Lothar vai ajudar ela, é o Lothar. Sente que sou eu, é eu, entendeu? Porque Exatamente. tudo é Perfeito. direcionado porque a pessoa precisa, né? Tá? É Exatamente. só ela colocar a intenção, eu quero mudar. É. A pessoa, para orientar a mudança, vai aparecer. Uhum, uhum. Então, perfeito, pessoal. Beleza, boa noite a todos aí. Um Uma- abraço, então. Obrigado por quem participou, tá bom? Até Tchau, tchau. mais. Tudo bom? Uma boa Tchau. noite. Gratidão. Foi Valeu. Tchau. maravilhoso. Boa Maravilha. noite. Obrigado.